Boa noite, gente querida, saúde a todos com a paz do Senhor. E antes de falar qual foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, enquanto você pega a sua Bíblia para você ler comigo a palavra do Senhor Jesus, eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta, né? Fazendo uma pergunta que talvez você esteja se perguntando, que é essa. Talvez você esteja se perguntando qual é o tempo para que as coisas comecem a acontecer na sua vida, né? Às vezes a gente se pergunta, a gente faz essas perguntas, porque nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos metas para realizar e muitas vezes a gente se pergunta, né? Qual que é o tempo para que isso venha acontecer? A gente pergunta para Deus, Deus, será que eu vou conseguir? Será que um dia eu vou ter isso? Será que é isso? Né? Muitas vezes parece ser uma pergunta, mas muitas vezes também parece ser tão óbvio. Mas a gente fica com aquele receio, com aquele medo no coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que sempre fala comigo. Sempre, em todos os momentos da minha vida. Às vezes eu me deparo como Salomão, né? Salomão, ele escreveu 3 livros que foi Cantares de Salomão, ele escreveu Provérbios e ele escreveu Eclesiastes. A gente foca muito em Provérbios e às vezes a gente acaba deixando um pouco Eclesiastes, um pouco sem dar tanto ênfase, porque foi um livro que ele escreveu no momento de vida dele, que ele estava como um homem, né? E muitas vezes ele se parece um pouco melancólico, né? Salomão, diversas vezes, o pregador, né? Ele fala assim, que a vida é como correr atrás do vento, né? E ele dá vários outros exemplos. Dá o exemplo de fazer as coisas no seu devido tempo, se organizar, parar de pensar no passado que já passou, no futuro que a gente não tem e viver no presente para que as coisas se tornem mais fáceis. Então ele começa a dar alguns conselhos daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele viveu, porque ele teve muito, né? Então ele não foi à toa que ele foi um homem mais sábio. E o livro de Eclesiastes não é um livro tão fácil de interpretar ele, pois quem já leu viu que o autor em diversos capítulos escreveu sobre correr atrás do sol, sobre o sentido real da vida, onde se tem uma revisão de vida, fala do sentido da vida em si. Em vários versículos ele escreveu que a gente pode trabalhar muito e ser infeliz, ensina também sobre os prazeres do coração. Ele fala de coisas que ele viu aqui na terra, de que o ímpio prospera e às vezes o sábio não consegue, né? A gente consegue ver isso hoje nos nossos dias, né? A gente consegue ver pessoas que se formaram na faculdade que não conseguem atuar na sua área. A gente consegue ver ímpio prosperando e o povo de Deus aparentemente não tá. Então, assim, é um livro que às vezes a gente como ser humano, como homem, faz a gente realmente pensar nas coisas, né? E por que eu falo isso, né? Por que ele falou isso? Porque a gente, ser humano, a gente pensa muito em qualidade de vida. Então a gente sempre busca o melhor, né? Às vezes a gente não se contenta com aquilo. Um exemplo, a gente não se contenta com a marca de um celular. Aí lança outra e você quer aquele. Sendo que aquele outro celular poderia, né, satisfazer, podia atender às suas necessidades naquele momento. Mas aquela insatisfação de sempre querer mais, de sempre buscar, é exatamente isso que ele fala, que o autor fala, né, nesse livro. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês encontra em Eclesiastes 3. Se você puder, leia comigo. Diz assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. No versículo 3 diz assim: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar,
tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Uma das coisas que o pregador fala muito em Eclesiastes, se você não lê o livro ele inteiro, todos os capítulos, eu recomendo que você leia para que você venha entender aquilo que eu estou dizendo, né? Então ele começa a dar alguns conselhos de que para a gente viver essa vida menos enfadada, né, a gente precisa de equilíbrio. Então fazer as coisas no seu devido tempo, né? Se organizar, parar de pensar, né? Como ele diz, parar de ficar pensando muito no passado. Então, como a gente leu aqui, a gente leu sobre o tempo. Em Eclesiastes, né, fala muito sobre isso. Então, o que a gente pode trazer de ensinamento através disso? Que Deus ele tem um plano, propósitos que fazem parte do seu plano, e nós temos os sonhos. O tempo ele é interpretado na palavra grega em duas palavras. Cronos, que é a hora do relógio, que dá origem à palavra cronômetro, e kairos, que também significa tempo, porém não o nosso relógio, mas o tempo de Deus. A gente não sabe esperar, essa é a grande verdade. E em vez disso, né, de esperar, a gente muitas vezes acaba se desesperando. E existe equilíbrio na vida. Devemos assumir as responsabilidades pertinentes a cada tempo e fase da nossa vida. Por que isso? Porque muitas vezes a gente quer viver uma fase da vida em que não foi aquilo que Deus projetou, né? Quando nós nascemos, todos nós recebemos uma bagagem a ser carregada. Então a gente tem um ciclo que é o nascer, a gente tem um ciclo que é crescer, a gente tem um ciclo que é namorar, a gente tem um ciclo que é casar, a gente tem um ciclo que é se formar, a gente tem um ciclo que é viver luto e a gente tem um ciclo que é morrer. E devemos assumir as responsabilidades pertinentes a cada tempo e fase na nossa vida, que são esses ciclos. Devemos sempre ter em nossa consciência, né, de que o tempo que estamos vivendo, qual o tempo que estamos vivendo, né? Então é o ciclo do crescer, então eu tenho que usar esse ciclo para mim realmente crescer. Para que você entenda o que eu quero dizer, é assim, será que é o tempo, né? Será que eu devo esperar? Na vida não há somente o tempo de sorrir, né? A gente também tem um tempo de chorar. Temos que pedir a Deus para que Ele nos conduza no seu tempo, no determinado tempo para as coisas, para que as coisas aconteçam conforme a sua vontade. Tudo na nossa vida deve ser planejado. Pensar antes de agir. Se muitas vezes a gente pensasse antes de agir, muitos dos nossos frutos eles seriam doces e não amargos, né? Às vezes a gente age no impulso e às vezes a gente acaba pagando o preço por isso. Temos que ter certeza dos nossos projetos para que quando chegar a hora de colher, os nossos frutos sejam doces. Devemos analisar na nossa vida as consequências de nossas escolhas. Devemos viver cada etapa da nossa vida e nossas fases. Nascer, crescer, né? A nossa vida cristã também. Talvez o tempo que você esteja vivendo seja o tempo de descanso, né? Eu vejo assim muita gente que era acostumado na correria. Será que Deus não usou esse tempo para que você pise no freio e tire o pé do acelerador e vá com um pouco mais de calma? Talvez esse seja o seu tempo, seja o tempo para que você venha descansar. Talvez seja um tempo de reflexão e de aprendizado, né? Que a gente possa aprender a analisar e equilibrar e respeitar as fases de tempo na nossa vida. Lembre-se, Jesus nunca chega atrasado, né? Tem um versículo que fala: Jesus, plano melhor, sua hora é perfeita. E hoje, amados, a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda na nossa caminhada, na esperança da fé. O autor de Eclesiastes estava olhando como um lado humano.
E assim como em 1 Coríntios 2,5 está escrito, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, que possamos permanecer firmes, querendo que Deus preparou muito mais do que as coisas que nossos olhos estão vendo e que nossos ouvidos estão ouvindo. O que não chegou ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para nós. Então, quando o pregador de Eclesiastes escreveu, ele estava vendo isso como uma visão humana. E Jesus está falando pra gente, né? Para que a gente não veja com os olhos humanos, mas que a gente venha ver com os olhos da fé. Em Isaías 40:31 diz: mas o que esperam no Senhor renova suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o descanso que eu, você precisa é descansar em Deus e esperar nele, que o tempo dele, né, ele vai tornar o nosso fardo mais leve e os nossos sonhos eles vão se concretizar, porque Deus gosta de abençoar o seu povo. Eu quero agradecer a todos e, como forma de agradecimento, eu quero fazer uma oração. Deus, querido amado Pai, Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor Jesus, por essa palavra. Que o Senhor, meu Deus, coloque no nosso coração, Senhor Jesus, oh Pai, esse discernimento de saber, Senhor meu Deus, em qual ciclo estamos, meu Pai. Qual o momento de agir, Senhor meu Deus. Nos dê sabedoria para colher bons frutos, Senhor Jesus. Para que os frutos do meu Pai sejam doces e não amargos, Senhor Jesus. Realiza os nossos sonhos, os nossos projetos, Senhor meu Pai. Realiza, Senhor meu Deus, o desejo do coração do seu povo, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, muitos simplesmente querem paz. Oh, Senhor Jesus, outros, Senhor Jesus, querem, Senhor Jesus, uma casa própria. Outros, Senhor Jesus Cristo, querem um carro. Que mal há, Senhor Jesus, nisso? Oh, Senhor meu Deus, outros querem concluir seus estudos. Outros querem se casar, Senhor Jesus. Outros, meu Pai, querem ter seus filhos. Outros, Senhor Jesus, querem ser, meu Deus, abençoados financeiramente. Outros, Senhor Jesus, querem crescer espiritualmente. Outros, Senhor Jesus, querem receber um dom de Ti, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, contra os sonhos há no coração do Teu povo, Senhor, meu Deus. Então, Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, meu Pai, realizar todos eles no seu devido tempo. Nos ensina, Senhor Jesus, a esperar em Ti, para que a gente não venha se cansar, Senhor Jesus, para que a gente não venha também olhar como um olhar humano, Senhor meu Deus, e desanimar. Mas que as nossas forças, Senhor Jesus, possam ser renovadas em Ti, Senhor Jesus. Realiza, Senhor meu Deus, o desejo do coração, Senhor meu Deus, de cada um segundo a Sua vontade. E que seja ela, Senhor meu Deus, que venha prevalecer, meu Deus. Porque como a Tua palavra fala, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Desde já, Senhor meu Deus, queremos agradecer, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando, dando força, Senhor meu Deus, para ficarmos firmes na caminhada da fé. Cuida e abençoa, Senhor meu Deus, a cada pessoa que escutou, Senhor meu Deus, essa palavra e essa oração. Desde já eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Beijo e boa noite a todos.